Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 19 de março de 2025, é quarta e todas as quartas são dias regidos por Mercúrio, que é Hermes na mitologia, que é o nosso deus mensageiro. No céu de agora, Mercúrio está retrógrado no signo de Áries. No Spotify já tem um episódio em que eu falo sobre esse trânsito para cada um dos ascendentes. Então, olhando as casas do seu mapa, que você tem Gêmeos e Virgem, que são as casas que Mercúrio rege, olhando também onde você tem Áries, olhando onde está o regente de Mercúrio em Áries, que é o Marte em Câncer no céu de agora. Então, deem uma olhada lá, depois eu posto também na descrição para se aprofundar, tá? Que eu faço uma análise um pouquinho mais aprofundada, porque sempre é importante a gente ler o mapa inteiro, porque nunca é só um trânsito que está acontecendo, né? Então a gente tem o Mercúrio retrógrado, mas também tem a Vênus retrógrada, a gente acabou de passar por um eclipse. Amanhã, a gente tá. Hoje, as últimas horas aqui do Sol em Peixes, amanhã, às 6 horas, a gente já tem o Sol ingressando em Áries. Então, tem muita coisa acontecendo. Mas, enfim. Vamos voltar aqui falando sobre o regente do dia. Então, hoje pode ser um bom dia ali para refletir sobre essa questão da sua comunicação, estudos, essa organização mental também, pensando sobre as suas palavras, como você diz. Então, pode ser um momento, às vezes, de retomar algum interesse de estudo, retomar alguma conversa, tá? Então, é sempre legal olhar ali a casa onde você tem o signo de Áries para saber mais os temas. Às vezes, se você tem Áries na casa 9, pode ser uma retomada de um estudo acadêmico. Se você tem Áries ali na casa 11, às vezes uma retomada de uma amizade, de um projeto, tá? Para cada pessoa acaba sendo bem específico. Então, mas sempre a retrogradação, ela traz essa revisão, essa retomada, ajustes, corrigindo erros. Então, às vezes, tem uns entraves, tem umas questões ali, o que Mercúrio rege, né? Questão de comunicação, de trânsito, mas como eu falei, cada mapa é específico, mas em geral, a gente pode pensar nessas questões de mensagens, de trocas, de aprendizado, de trânsito, de meios de comunicação, tá? Então, pode falar sobre isso. Agora, me veio até na cabeça que... tem aquele filme, como que é? Acho que é Sexta-feira Muito Louca, que tá voltando, né? Eu pensei muito que esse Mercúrio e Vênus retrógrado, às vezes, trazendo essas questões do passado, sabe? Então, pode ser coisa nesse sentido. Bom, então, como eu mencionei, a gente tá fazendo essa despedida do Sol em Peixes. A gente está fazendo já essa contagem, então, para esse ano novo astrológico. Então, amanhã o Sol ingressa em Áries, a gente começa esse ano novo. O ingresso solar em Áries, ele é mais estudado no contexto de astrologia mundana, para fazer previsões coletivas, tá? Eu acho que eu até indiquei nos stories a Isis da Alfa Serpente, que ela fez uma oficina de astrologia mundana, então, estudando muito o contexto do país para poder fazer previsões, tá? Então, assim, em todo mapa, seja o seu mapa natal, o mapa de nascimento, é importante que a pessoa, né, o astrólogo, ele estude minimamente o seu contexto. Eu, pessoalmente, eu gosto de estudar a linha do tempo da pessoa. Muitas vezes eu vou abrindo os mapas de todas as datas importantes que ela me passa, para que a gente consiga estudar. E a mesma coisa, então, é para estudo da astrologia mundana, que é esse estudo para o coletivo, né, para o governo. Então, é importante, por exemplo, se você vai fazer previsões coletivas, você estude essa questão social, né, você entenda, às vezes, sobre economia, enfim, que daí fica mais aprofundado, senão fica muito raso, tá? Mas, enfim, o que mais que eu ia falar? Então, a gente tá com a Lua em Escorpião. 3 e 3, a Lua ela fez um aspecto de trígono com Saturno em Peixes, então eu até coloquei no canal de transmissão, para quem estava acordada, às vezes trouxe assim um certo peso, uma certa consciência dos seus limites, essa percepção, às vezes, para fazer esses cortes no que está te intoxicando, aonde você está desperdiçando a sua energia, principalmente nesse aspecto autodestrutivo, sabe? Que às vezes Escorpião traz muito isso, então pode ter sido um momento assim de aprofundamento, de tomar responsabilidade para si, ou às vezes você acordou nessa energia, sabe? Tipo, eu preciso me responsabilizar, preciso estruturar, preciso cultivar práticas no meu dia a dia para cuidar das minhas emoções, para lidar com esses sentimentos tóxicos, com essas obsessões, com essas inseguranças, com esses medos, enfim, tá? Pode ter vindo questões nesse sentido. Então, tem muito a ver como a gente, percepção de como a gente lida com as nossas águas, já que Escorpião e Peixes são signo das águas, tá? Representam os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, o próximo aspecto que a gente teve hoje, que já foi 5h38.
que a Lua em Escorpião, ela fez uma oposição com Urano em Touro. Então, a Lua representa o nosso corpo, as nossas emoções, nossos padrões emocionais. Quando está em Escorpião, a gente pode se fixar em algo, em algum sentimento, porque Escorpião é um signo das águas fixas, tá? E aí, essa oposição com Urano, esse enfrentamento, Urano, ele traz muitas essas rupturas, esses desapegos, essas quebras de padrões. Então, às vezes, essa oposição trouxe uma necessidade, assim, você pode ter se sentido presa em algum sentimento, com essa vontade, assim, de romper, de se libertar, sabe? Às vezes, uma angústia, assim, de, ai, tô sempre repetindo essa mesma coisa, sabe? Às vezes uma certa inquietação, uma vontade de se libertar mesmo, tá? E Urano traz muito insights criativos, então às vezes vem alguma ideia, eu posso fazer isso para me libertar desse comportamento, eu poderia meditar que daí eu consigo ter mais presença, eu poderia melhorar a minha alimentação, eu poderia, sabe? Às vezes vem alguma coisa assim, veio alguma coisa assim perto desse horário. E o próximo aspecto, que é o aspecto que a Lua está se aplicando, então até 16 e 8 ela fica nesses reflexos, né? Ela fica buscando esse aspecto. 16 e 8, a Lua em Escorpião ela vai fazer um trígono com o Sol em Peixes. É um aspecto muito bom, porque trígono já vai falar sobre harmonia, sobre acordo. Ambos estão em signos de água, né? Tanto a Lua quanto o Sol. E a Lua e o Sol, eles são os astros assim que a gente mais vê, eles são os nossos luminares. Então a Lua representa muito o nosso aspecto mais intuitivo, emocional, corporal. O Sol mais essa questão de clareza, de consciência, de visão. Então tem ali um acordo, tem ali um esclarecimento. O Sol, ele traz essa iluminação. Então, ilumina esses aspectos emocionais, ilumina essas questões, às vezes, que a gente está se intoxicando, se envenenando. Então, pode ser um momento ali de trazer muita clareza. E o Sol, ele pode falar também de pessoas, assim, que têm uma certa autoridade. Então, às vezes, alguém também pode te ajudar nesse processo, sabe? Alguém que tem essa consciência emocional. Ou, às vezes, até você mesmo, assim, trazendo esses insights sobre si, tá? Então, é esse o aspecto. Então, é bom para buscar esse entendimento do que você sente, buscar no que você deve focar, tá? E 16 e 28, a Lua ela vai fazer um trígono com Netuno em Peixes. Então, esse aspecto, Netuno é um planeta invisível. Então, ele pode trazer questões mais inconscientes. Então, às vezes, vem uma névoa, assim, da realidade. A gente pode ficar um pouco dispersa. Mas, favorece, às vezes, aquela coisa meio sonho, assim, tô sonhando, tô fantasiando, né? Tô me iludindo aqui. Mas, pode ser um bom momento, assim, para essas práticas que precisam mais dessa dissolução, assim, do nosso ego. Então, questões artísticas, criativas, espirituais, processos de meditação. Normalmente o Netuno ele tende a favorecer mais isso, tá? Porque às vezes se a gente está fazendo algo muito racional, pode ser que a gente sinta uma certa dispersão. Então, às vezes traz uma névoa. Eu até coloquei no horóscopo, né? Que às vezes se conectar, então, com questões artísticas, espirituais, sei lá, música, uma meditação, às vezes pode ser uma forma, né, de lidar com o que você está sentindo, e muitas vezes o que você está sentindo não é seu. Porque o Netuno ele vai falar sobre esse inconsciente emocional coletivo. Então, às vezes, a gente se conecta muito com esse todo a partir do sofrimento, a partir da dor, tá? 17 e 17, finalmente, a Lua vai sair do signo de Escorpião, desse signo que ela tem a sua queda, que ela fica ali entre os seus venenos, às vezes no fundo do poço, às vezes, né, nessa situação ali que se estagna, sabe? Porque por essa questão de ser um signo fixo, ingressa no signo Sagitário, que é um signo de fogo, mutável. Então já acende essa energia, principalmente essa energia espiritual, porque Sagitário é um signo regido por Júpiter, que vai falar sobre espiritualidade, vai falar sobre autoconhecimento, crescimento pessoal, otimismo. Então a gente tende a dar uma acordada, assim, sabe? É como se Sagitário é muito assim, você tá ali no fundo do poço, daí alguém te chama pra sair, alguém te chama pra ir pra uma festa, fazer uma viagem, uma aventura, né? Alguma coisa assim. Então traz um ânimo, traz uma energia pro corpo. Que mais? Então, às vezes, a gente pode olhar para as nossas emoções, mas nesse foco assim, o que eu preciso aprender sobre isso? Qual que é o aprendizado? Qual que é o propósito? Sagitário tem muito isso, né? Qual que é o sentido disso? Qual que é o propósito que eu tô fazendo isso? Então, é muito importante para você dar um sentido. Não que necessariamente, eu tenho um propósito, isso tem um propósito. Mas, às vezes, você cria, sabe? Porque tem coisas na nossa vida que, às vezes, elas só são ruins mesmo. Mas a gente pode criar um propósito, a gente pode dar um sentido. A gente pode fazer isso virar, se tornar espiritual para nós, tá?
O que mais que eu escrevi aqui? Então, percebeu que os seus sentimentos nesses últimos dias, eles têm te mostrado, eles têm querido te ensinar de alguma forma, sabe? A Lua, ela vai falar muito do nosso comportamento emocional, vai falar de como a gente se nutre, de como a gente se acolhe. Então, pensar também nesses hábitos do dia a dia, dá uma verificada, o que você anda fazendo todos os dias, até pensando que a gente teve uma lua cheia, o eclipse em Virgem, que fala muito desses hábitos diários, é pensar, tem algum sentido, tem algum propósito no que eu repito todos os dias? Que às vezes a gente fica ali fazendo várias coisas que só tá dispersando a nossa energia mental, dispersando o nosso foco, sabe? Então, pode ser um bom momento, assim, para você se questionar. Qual que é o sentido desse hábito, tá? Por que eu tô fazendo isso? Né? Ou, às vezes, buscar expandir a forma como você se relaciona com algum comportamento, tá? Que a Lua também vai falar sobre isso. E 2025, o Sol o Sol em Peixes vai fazer uma conjunção com o Netuno em Peixes. Então, antes a Lua faz esse trígono e mais tarde o Sol ele se funde com o Netuno, eles ficam no mesmo grau, então é como se tivesse uma mistura ali, tá? Então, o Sol falando de autoridade, de consciência, de visão, ele ilumina, ele esclarece. E Netuno, ele já vai falar sobre essa dispersão. Então, Netuno, no melhor aspecto, essa conexão com o todo, conexão espiritual, no sentido mais desafiador, vamos dizer assim, essa conexão do sofrimento, essa fuga da realidade, essas projeções, essa dispersão emocional, essa confusão emocional, sabe? Então, eu vejo que esse momento, ele pode ser benéfico até se você intencionar, se você focar isso, você trazer esse esclarecimento, assim, sobre o que te inspira, sabe? Às vezes você tem uma prática, assim, que você busca mais um autoconhecimento, tá? Porque senão, às vezes, se você tá dispersa, tende a dispersar mais, tá? Então, às vezes, pode vir nesse sentido negativo de você ficar mais confusa, mais dispersa. Então, às vezes, tem alguma prática, assim, de centramento, de meditação, de introspecção, tá? Para trazer essa visão, para trazer essa consciência sobre esse estado de Netuno, que às vezes ele pode ser de expansão de consciência, mas também pode ser dessa fuga da realidade, né? E lembrando que a gente tá, então, finalizando esse Sol em Peixe. Então, eu vejo como se fosse, assim, esse último aprendizado, esse último conselho, essa última visão, assim, da gente ter, dessa percepção de onde a gente está se iludindo, da onde a gente está se perdendo, sabe? Da onde a gente está se sabotando, da onde às vezes a gente está se sacrificando e não precisa. Às vezes a gente está num estado de sofrimento e não precisa. A gente está apegada a um sofrimento, apegada a uma ilusão, apegada a uma fantasia, sabe? Então, eu acho que, assim, o Sol fala muito, o Sol, ele representa um dos nossos olhos, né? Então, olha para isso. Tenta não fugir, porque às vezes é muito fácil fugir quando a gente tem aspectos em peixes, tá? Planetas em peixes. E aí, o último aspecto do dia, 23:59, a Lua em Sagitário, ela vai fazer um sextil com Plutão em Aquário, que eu vejo que o sextil, ele favorece algo que seja, assim, mais leve, sabe? Então, às vezes, você olhar ali para as suas emoções de uma forma mais aprofundada, mas não tão intensa, tá? Porque o sextil é para ser um aspecto mais tranquilo, mais leve. Plutão em Aquário, ele traz esse aprofundamento, ele traz essa intensidade que às vezes, acho que até eu trouxe ontem falando sobre isso, que às vezes é uma coisinha pequenininha que vira enorme, mas é no sentido da gente olhar para isso, sabe? Então, às vezes, dói intensamente, dói de uma forma aguda, para que a gente possa olhar, para que a gente não fuja, para que a gente sinta até a raiz e possa se libertar, possa deixar esse sentimento morrer, sabe? Então, mas como é um aspecto favorável, é como assim, aquilo está disponível. Se você quiser, você pode acessar isso. Às vezes você pode olhar, você pode se investigar. Nossa, mas eu tô fazendo isso porque eu tô sendo manipulada, porque alguém tá me controlando, ou eu que tô me colocando nessa situação de dependência, eu que tô achando que eu não tenho poder sobre as minhas emoções, eu que tô me vinculando de uma forma tóxica, eu que tô tendo hábitos tóxicos comigo mesma, tá? Então, eu vejo que pode trazer alguns questionamentos, assim. Plutão em Aquário vai falar muito sobre essa questão da nossa mente. Eu acho que eu também já trouxe isso nessa semana, de tipo, Plutão em Aquário é muito você se apropriar da sua mente. Você falar, quem manda aqui sou eu escolho meus pensamentos, essa energia é minha,
tá? Então, Plutão muitas vezes traz essa intensidade para que a gente perceba que sim, a gente tem um poder sobre isso, tá? E retomar isso, e não deixar ninguém invadir, nada externo invadir, desse centramento, dessa conexão consigo mesma, tá? Então, essas são algumas ideias para o dia de hoje. Amanhã, 6:01, o Sol ingressa em Áries. E 2:10 vai ter um aspecto com Vênus, então um aspecto bom da Lua fazendo trígono com Vênus. Então, pode ser favorável ali para quem tiver acordado à noite, até esse horário de madrugada, sabe? A Vênus, ela tá retrógrada, então às vezes pode trazer reflexões sobre o passado, mas como é um trígono, às vezes tem um certo acordo ali para trazer um entendimento, trazer uma busca de autocuidado, assim, de autovalorização, tá? Então é isso, gente. Deixa eu ver se tem algo a mais para falar para vocês. Amanhã a gente fala mais sobre esse ingresso solar em Áries. Coloquem aqui depois nos comentários, no YouTube ou no Spotify, ou me mandem por direct o que vocês querem saber mais sobre esse ingresso solar em Áries, que eu vou tentar responder tudo amanhã, tá bom? Então é isso, bom dia, até amanhã.